Olá, muito bom dia para você. 1º de dezembro já é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Mas a partir de agora, aqui no Brasil, o último mês do ano será todo dedicado à conscientização a respeito do vírus HIV. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional e prevê a iluminação de prédios públicos em vermelho. Será um alerta, em especial para os jovens e idosos que estão se descuidando. A doutora Sônia decidiu ser infectologista porque, na época da faculdade, perdeu um amigo para o HIV. Nos anos 80, o diagnóstico era uma sentença de morte. Hoje a gente tem remédios mais modernos, todo mundo que faz o diagnóstico logo começa a tomar o antirretroviral, que hoje constitui, às vezes, para a grande maioria das pessoas, 2 comprimidos por dia, né, com poucos efeitos colaterais. O José Renato recebeu o diagnóstico há quase 30 anos. No começo foi muito difícil, né? Tentei até suicídio, né? Porque não tinha os medicamentos, né? Na época era só o AZT. Então eram pessoas morrendo atrás um do outro, né? Ele aprendeu a conviver com o vírus, mas ainda sofre com o preconceito. Na minha própria casa eu vivo com preconceito, mas eu me acostumei a viver com preconceito e hoje para mim o preconceito, né, não abre porta para o preconceito. De 1980 a 2016, mais de 840 mil casos de AIDS foram notificados no Brasil. Só nos últimos 5 anos, a conta é de mais de 40 mil novos portadores do vírus por ano. A maior parte dos casos está no Sul e no Sudeste, que somados representam mais de 70% do total de infectados. A maior concentração dos casos de AIDS no Brasil está entre as pessoas com a idade entre 25 e 39 anos. Ainda assim, nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento nas mortes entre as pessoas com mais de 50 anos e adolescentes entre 15 e 19 anos. De todos os infectados, 65% são homens. É inclusive entre eles que a taxa de jovens com o vírus praticamente triplicou nos últimos 10 anos. A partir de agora, aqui no Brasil, a conscientização sobre o HIV vai durar todo o mês de dezembro. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional. Os avanços em tratamentos e campanhas dirigidas em prol de solidariedade com infectados em AIDS ensejaram paralelamente as pessoas terem uma leitura equivocada, porque fica que a doença está sob controle. Seria então um mal crônico, é um senso comum, mas não é assim. Resultados dessa mentalidade enganosa são péssimos. Aumentos nos índices de pessoas contraindo HIV e, de modo muito alarmante, nos mais velhos e nos jovens contaminados. Parece que é uma coisa tão simples, é só tomar os 2 comprimidinhos, as balinhas mágicas, e é só isso. E a gente queria também que eles pensassem que não é só isso, né? E para falar mais sobre esse assunto, o jornalista Silvio Guedes conversou com a relatora do projeto que criou o Dezembro Vermelho, senadora Marta Suplicy. Esse projeto aprovado, Dezembro Vermelho, qual é o objetivo principal? O principal é que nós comecemos as campanhas em relação à prevenção ao vírus HIV/AIDS. E o que seria o mês todo, né? Porque o Dia da AIDS internacionalmente, e é bom lembrar, é 1º de dezembro. Agora nós queremos ampliar o mês todo. Então teremos os prédios públicos iluminados de vermelho, teremos palestras, eventos e campanhas de mídia. Por que essa necessidade, né? Porque nós começamos muito bem em relação ao combate à AIDS, fomos até referência, né? As campanhas eram excelentes e ajudadas de uma forma muito negativa pelas fatalidades. As pessoas conheciam amigos que tinham morrido. As pessoas conheciam artistas que eles queriam muito, como um Cazuza, outros artistas queridos que faleceram de AIDS. Então, isso dava também um certo medo. Tinha informação, tinha medo, tinha um aumento de responsabilidade no fundo, né? Isso tudo foi se diluindo quando se começou o tratamento da AIDS, que evita
a fatalidade, não evita a dor, a tensão, enfraquecimento, baixa imunidade, doença. Só que as pessoas não sabem disso, não fica público. Então, nós temos vivido nesse momento um aumento, né, eu diria, da falta de informação, menos, mas da falta de preservação mesmo, de se prevenir, né, da doença. Um aumento com os jovens, né? E principalmente acho que de 15 a 19 anos, de 2006 a 2015, triplicou. É muito sério. A que será que é atribuído isso? A senhora acha que basicamente eles perderam um pouco o medo da doença por ver tantas pessoas sobrevivendo, convivendo com ela, apesar das dificuldades? Não só. Eu acho que tem a ver com a adolescência, a idade, né, de 15 a 19, que é uma fase da onipotência, eu posso tudo, tal. Isso eu lembro muito na época que as campanhas ocorriam e se focava no adolescente que acha que nada vai acontecer com ele. E não tem educação sexual nas escolas, o pouco que existia regrediu, nós temos aí um retrocesso civilizatório, onde é proibido falar de sexualidade, é proibido falar de questão de gênero, é proibido tudo. No outro extremo, também os mais velhos têm aumentado a prevalência de casos de AIDS no Brasil, né? É uma das faixas que tem aumentado. Por quê? Eu acho que tem a ver um pouco com o aumento da liberdade sexual, no sentido das pessoas mais idosas se sentirem com direito a uma vida sexual mais plena, ao aumento de divórcios, separações, e as mulheres que ficavam mais tranquilas e achavam que não tinham mais direito à sexualidade, hoje elas querem exercer essa sexualidade. Mas não estão fazendo isso com a necessária responsabilidade, seria o caso, né? Não estão. E aí, eu acredito, no momento em que isso não está sendo falado, como é uma necessidade, você tem que a pessoa se tolhe. Como é que uma pessoa mais velha, o senhor mais velho, vai falar com a parceira, ou ela vai falar com o parceiro, ela tem vergonha, isso nem se fala mais, vai achar que ela é promíscua, ou ele vai achar que ela vai achar, e não se fala. Na hora que isso está na televisão e é falado, aí as pessoas acham, não precisa nem discutir, já está tácito que o preservativo vai estar naquela relação. Então, nós pusemos tudo como se nada houvesse e a consequência é muito trágica, porque o Brasil hoje, na América Latina, ele concentra o maior número de pessoas infectadas. Claro, nós somos o maior país, mas não era para ser desse jeito. Vamos conferir agora a programação das atividades que ocorrem hoje aqui no Senado. Às 9 horas, a subcomissão do Estatuto do Trabalho tem audiência pública com a ministra Cátia Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho. Às 2 da tarde, deputados e senadores que compõem a comissão mista, que avalia a medida provisória que institui o programa de regularização tributária rural, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, analisam o relatório sobre a MP. Às 2h30, na Comissão de Constituição e Justiça, audiência pública para instruir o projeto de lei que reforma a parte geral do Código Penal brasileiro. E às 6 da tarde, haverá debate na Comissão de Assuntos Econômicos sobre o impacto das privatizações para as políticas de desenvolvimento nacional, soberania e segurança energética. Haverá sessão especial hoje no plenário do Senado para comemorar o centenário de criação da Associação Nacional para a Promoção da Terapia Ocupacional, criada em Nova York em 1917. Aqui no Brasil, o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional é celebrado em 13 de outubro. Em fevereiro passado, fez 20 anos que Darcy Ribeiro nos deixou. Se estivesse vivo, ele teria feito 95 anos em outubro. Antropólogo, educador e político. Um grande brasileiro que abrilhantou o Senado da República e que ajudou a construir a luta por um Brasil mais justo, solidário, em que educação e ciência tivessem prioridade. As marcas principais de Darcy Ribeiro são
a luta em prol da causa indígena e em prol da causa da educação. Se Darcy fosse vivo, ele ia criar uma nova universidade, uma universidade contemporânea e que é uma universidade, como ele chamava, de necessária. O Darcy dizia, ou construímos escolas agora, ou daqui a 30 anos vamos ter que construir prisões. O mineiro de Montes Claros começou a fazer medicina em Belo Horizonte, mas logo descobriu as ciências sociais. Fez-se antropólogo. Foi estudar os índios no interior do Brasil. Da pesquisa, deixou uma penca de livros, referências na área. Com a nova capital, veio o projeto de uma universidade modelo com o parceiro Anísio Teixeira. O estudante universitário não só era preparado para uma atividade profissional, como tinha um conhecimento, uma cultura universitária ampla e uma responsabilidade social. E um clima de liberdade, uma flexibilidade. Mas a política chamou Darcy, que acabou indo para o Ministério da Educação e depois para a Casa Civil do governo de João Goulart. O golpe de 64 o levaria ao exílio. De volta ao Brasil, vai perseguir a causa da educação. Implanta a escola pública integral no Rio de Janeiro. Constrói 506 escolas em horário integral. A escola que o mundo inteiro conseguiu reproduzir. Mas é como senador que Darcy Ribeiro encerra sua carreira e sua vida. Teve pouco mais de 6 anos de mandato. E o que fez no parlamento? O projeto de lei que instituiu a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Que teve ele exatamente como relator. Conjunto de rumos para uma educação contemporânea. No entanto, ela não é plenamente executada. E aí tem vários fatores. Eu destacaria que o principal é a desvalorização do professor. Além do que escreveu e realizou, Darcy Ribeiro deixou como herança sonhos, perspectivas, inspiração. Uma figura estimulante. Você lendo Darcy Ribeiro, você começa a sair da passividade. Ele disse, arranje alguém para eu dar uma aula. E a Luciana arranjou o filho, que tinha 11 anos na época, hoje é um homem. E ele deu uma aula de sociologia no quarto dele de doente terminal. Que declaração forte de um professor, não é? Eu fiz força para o Brasil dar certo. Eu tenho pena de que eu ando meio doentinho, posso até morrer, e fico com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo. E essas foram as reportagens desta edição. Você pode rever o que mostramos aqui na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e uma boa semana para você.